Salve galera! Vamos chegando para mais um episódio do nosso podcast Outline Sports, dando continuidade para a nossa série de divisões, finalizando aqui, né, já chegando na parte final dessa nossa série. Faltam agora duas divisões só para falarmos, as duas melhores divisões de 2020 que prometem bastante para 2021, prometem ser as duas melhores divisões de novo, as mais equilibradas ou com os times mais competitivos, né, na disputa para ver quem vai levar a divisão. Hoje nós vamos falar da divisão NFC Oeste, a última divisão da NFC para falarmos. Mas antes, vamos fazer as apresentações. Eu sou o Rodrigo Menezes e aqui comigo tem o Marcelo Camin. Fala galera, bem-vindos. Bora lá discutir mais um pouquinho. O nosso vagalume Marcão. Fala, meus lindos. A semana aqui, os 3 quarterbacks do meu time tiveram interceptação na pré-season, mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o que interessa, que são os times da NFC North, né, Rô? Oeste. Desculpa, estudei bem. Tá sabendo. E, para finalizar, seja bem-vindo, Vini Figueiredo. Bem TV, sacanagem. Fala, galera. Aproveitando o meme aí do Bem TV. Mas é sempre um prazer aí. Vamos lá, para mais uma. Bom, nós estamos gravando esse programa no dia 16 de agosto, primeiro dia após a rodada inaugural da pré-temporada. E já deu para ver algumas coisas interessantes, mas assim, como todo jogo de pré-temporada, os times poupam muito, mostram muito pouco, escondem o jogo. E no caso do Saints, acho que eles não esconderam nada, eles mostraram tudo que eles vêm para mostrar, 6 turnovers, né? Então. Mas enfim, Nossa, segura essa então, Marcão, segura. Então, depois dessa provocação gratuita, eu admito, vamos falar do nosso tema. Certo, Marcelo? Vejo verdades, né? Jesus, senhores, certo. Esse era para ser um programa mais descontraído, não temos nenhum torcedor aqui, é uma divisão bem competitiva, com times muito bons aí, não vou dizer a divisão mais competitiva, mas tá figurando entre as 3 maiores aí. Mas sim, já tivemos a nossa primeira semana aí de pré-temporada, alguns calouros iniciando, como Mitchell Trubisky fazendo a sua estreia aí na NFL, né, gente? Porque, convenhamos que ele não jogou nada desde que ele foi draftado. Mas temos Trevor Lawrence e Zach Wilson, entre outros aí. O Justin Fields fez um ótimo jogo também no Chicago Bears. Vai ser uma sombra muito grande para Andy Dalton. Mas veremos. Vamos falar aqui da NFC Oeste, que temos 49ers, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks e Arizona Cardinals. Essa divisão que teve um aproveitamento aí de 56,25% de vitórias ano passado. E dentro da divisão a gente vai começar pelo time que teve a pior campanha, que é o San Francisco 49ers, que teve aí a campanha de 6 vitórias e 10 derrotas o ano passado. Senhores, 49ers, na minha visão, não tem muito o que ser dito, cara, fazer um comparativo principalmente com o ano passado. Um time que sofreu muito com lesões, muito por conta de toda a pandemia também, jogadores que optaram por não jogar e tudo mais, teve muitos desfalques o ano passado. Então, foi muito aquém para um time que há 2 anos estava no Super Bowl. Foi bem difícil de ver essa temporada do 49ers. Eu destacaria, e aí deixo para vocês comentarem, eu destacaria sim o draft do 49ers, que teve aí como peça principal o Trey Lance, então draftou aí o QB na sua primeira escolha, que foi na escolha número 3 geral, e dá indícios de que draftou o seu quarterback do futuro.
o Kyle Shanahan já disse que Jimmy Garoppolo ainda é o QB titular desse ano, e acho extremamente justo isso para ter uma transição gradual aí para o Trey Lance. Mas veremos como que vai vir, né? O time teoricamente está mais saudável e possui boas peças, né, Marcão? Tem Brandon Ayuk, tem o George Kittle e tudo mais. O que você espera aí da temporada do 49ers esse ano? Olha, cara, eu acho que o que a gente tem que levar principalmente agora é a questão da... você mencionou bem a questão o quanto as lesões atrapalharam o time ano passado. Um time que foi considerado, chegou ao Super Bowl 2 anos atrás, né? E por méritos, com um time muito bem treinado, vamos levar isso em conta, com um quarterback de certa forma questionado, muito questionado, e com, assim, se você pegar o time como um todo, é o grande diferencial do São Francisco 49ers. Você mencionou bem a questão das escolhas do draft, né? O Trey Lance como o futuro da franquia, nós esperamos isso. Na NFL, muitas vezes a gente não tem o imediatismo que em muitos lugares existe. Então, assim, a escolha de Trey Lance foi, de acordo com o que a gente viu, foi muito do que o Shanahan queria pro futuro do São Francisco 49ers. Isso é muito claro. E mostra também que o Garoppolo não é o futuro, mas ele deixou bem claro, ele, assim, creio até que ele foi bem correto de dizer que ele é o presente do time no momento. O time do 49ers, para mim, assim, essa divisão é a mais forte, o Rodrigo depois vai falar sobre isso, mas para mim, chegou no nível que ela é a mais forte da NFL, para mim é mais forte que as outras. E aí depois o Rod discorre sobre isso também, e o Vini. E a volta dos jogadores machucados, as escolhas de draft, isso tudo vai fazer a diferença para o futuro do 49ers, que o presente não foi tão bom. O ano passado foi um ponto de interrogação. A gente pode mencionar alguns jogadores de ataque que fizeram uma temporada decente, o Brandon Ayuk, principalmente, acabou se mostrando um jogador importante para essa próxima temporada, mas faltou algo mais. E isso passou muito pela questão dos jogadores lesionados, que precisaram, que esse ano provavelmente vão mostrar muito mais trabalho do que mostraram na temporada passada. Acho que o Trey Lance não começa, isso é uma visão. Como eu falei, o Shanahan ele é muito correto e ele é muito direto, não precisa enrolar em relação a isso. Para mim, quem vai começar é o Jimmy Garoppolo. Se ele conseguir se manter alheio às lesões, eu acho que ele vai ficar pelo menos até a metade da temporada regular, isso é muito claro. Para mim, a tentativa Trey Lance é uma tentativa de médio a longo prazo, provavelmente para outras temporadas, mas a gente também não pode negar que ele vai estar ali no treinamento e o Shanahan provavelmente deve estar enxergando muito do potencial dele. No mais, a defesa do 49ers é fantástica, é uma das grandes defesas da liga. Provavelmente vai ter uma temporada melhor do que teve ano passado, e ela precisa trabalhar em excelência exatamente porque os outros times da divisão, se não contrataram jogadores melhores, eles se mantiveram. Isso é muito importante. Então vai ser um time interessantíssimo de assistir, e acho que com todos os jogadores saudáveis é um dos grandes favoritos a passar como primeiro colocado do grupo. Boa, Marcão. Eu não estou tão esperançoso como você para o 49ers. Não vejo ele brigando pela divisão hoje. Eu vejo tanto o Los Angeles Rams como o Arizona Cardinals um pouco à frente, muito por algumas peças realmente que o 49ers precisa melhorar. Por exemplo, eu vejo que o running backs não é o forte, ele está faltando uma peça ainda de running back. Raheem Mostert, tudo bem, fez uma excelente temporada 2 anos atrás, mas o ano passado também não vingou. De novo, sim, a temporada passada não deve ser considerada aí como um comparativo por conta de tudo que a gente já falou. Mas, Rodrigão, é difícil, né? Trazendo alguns números, nenhum
recebedor do 49ers teve mais de 1.000 jardas no ano passado. Tudo bem, Jimmy Garoppolo quase não jogou, quem jogou mais foi Nick Mullins, e o wide receiver que teve mais recepções foi o Brandon Ayuk, o novato aí, o Hulk. Cara, você tá esperançoso aí com o 49ers? Você acha que ele briga pela divisão, que nem o Marcão falou? Eu acho que briga, acho que é um time melhor preparado, por exemplo, que o Cardinals. A dúvida que você tem em relação ao 49ers, eu tenho em relação ao Cardinals. Eu acho que o 49ers a gente tem que comparar com a temporada 2019. A temporada 2020 você pega e joga no lixo, não tem. Acho que ela serviu apenas para o Brandon Ayuk mostrar a qualidade, mostrar que é um jogador que tem capacidade. E assim, é muito importante ver como o 49ers vem mantendo um time que não tem grandes peças. O 49ers não tinha um grande running back em 2019 e foi para o Super Bowl. Não tinha um grande wide receiver e foi para o Super Bowl. Por quê? Porque é um time que trabalha muito bem o sistema de jogo. É um time que lembra bastante o Patriots em vários aspectos. Não sei se o Kyle Shanahan construiu isso de forma consciente ou se foi um acidente de percurso, porque é um time que é um ataque é um pouco diferente daquele ataque do Falcons que ele levou também para o Super Bowl. Aquele ataque do Falcons era um ataque que tinha um sistema muito bom, mas que dependia das grandes peças funcionarem. Quando o Patriots, com a defesa descansada, conseguiu neutralizar o Julio Jones e o Davonta Freeman naquele Super Bowl, acabou com o ataque do Falcons. E esse ataque do 49ers, a principal peça que falta ali é o quarterback, que é o que a gente viu acontecer no Super Bowl, quando o Chiefs encaixou o jogo, a defesa do Chiefs encaixou o jogo com o Jimmy Garoppolo, o resto do time não conseguiu mais render. Então, assim, me parece ser um time de um sistema de jogo muito bom, muito eficiente, que talvez salte um pouco mais de confiança na posição de quarterback. O Jimmy Garoppolo vai começar como titular, não tem dúvidas, essa questão não está em pauta nesse momento. Acho que o Trey Lance fez uma partida muito sólida na primeira partida dele na pós-temporada, na pré-temporada, conseguiu um belo de um passe para um touchdown de 80 jardas, um passe sensacional, em que ele saiu do pocket para ganhar um tempo e conseguiu fazer um passe maravilhoso para o lado direito dele, um passe longo, e resultou num belo touchdown. Mas é aquela coisa, assim como o Justin Fields, Marcelo falou que foi muito bem, o Justin Fields jogou muito bem já no segundo tempo, quando o Dolphins estava com o time, com a defesa toda reserva. Então a gente tem que considerar isso também, que o Trey Lance foi muito bem, mas a defesa do Chiefs não era a defesa titular. Mesmo começando o jogo e tal, não era a defesa titular. Então ainda tem muita coisa para evoluir. Então por esse motivo eu acho que o Jimmy Garoppolo vai ser o titular, é a escolha mais acertada, a escolha mais coerente, porque é um cara que já conhece esse sistema de jogo, já conhece esse ataque, e eu acho, nesse momento, quem pode tirar mais de cada jogador. Eu acho que se todo mundo permanecer saudável, o 49ers tem uma baita de uma linha ofensiva, tem um jogo corrido que pode não ter grandes atletas, mas são jogadores que podem render. Eu acho que tem que ficar de olho no novato Trey Sermon, que é um cara que foi draftado na terceira rodada e pode ajudar muito o 49ers. Ele vai ser o backup do Raheem Mostert. E ainda tem o Wayne Gallman, que teve bons jogos lá em Nova York pelo Giants nos últimos anos, sem ser um cara com consistência de jogo, não fazia jogos bons de forma consistente, mas tinha um jogo bom, um jogo ruim e tal. Num jogo bom dele e que os outros running backs não estejam tão bem, ou que ele entre e faça um excelente jogo, e pode dar vitória para o 49ers. Eu acho que o 49ers tem um grupo muito coeso, muito equilibrado. Eu acho que é um time muito forte. A defesa mantém o mesmo nível dos últimos anos. Perdeu o Richard Sherman, mas o Richard Sherman também já não estava mais sendo aquele fator decisivo para São Francisco. Então, para mim, ainda é um time tão forte quanto era em 2019. Eu acho que a grande questão na briga pela divisão é que os outros times, talvez com exceção do Seahawks, melhoraram. Então o Cardinals tirou a diferença e o Rams, para mim, até passou um pouquinho. Mas o 49ers está assim na briga e
E não dá para descartar, ainda mais que eles têm um calendário de força 48,9% só, um dos calendários da parte mais dos 16 mais fáceis da temporada, então pode ser que tenha bons frutos aí para São Francisco esse ano. Boa, belo gancho, e trazendo o Vini aqui para nossa discussão, dentro da divisão, o 49ers tem um calendário mais fácil dos 4 times. Como o Rodrigo falou, ele está na parte de baixo da tabela, dos 16 mais fáceis. Os outros 3 times estão na parte de cima, os 16 mais difíceis. Começa a temporada aí com o Detroit Lions, depois vai a Philadelphia enfrentar o Eagles. Na terceira rodada é que pega aí o Green Bay Packers e na quarta Seattle Seahawks. É um começo mediano, né, Vini? Você acha que esse calendário mais fácil vai ajudar o 49ers? 4-0. Que beleza, hein? Se fizer 3-1, tá bom já. Mas eu queria só salientar de uma maneira, antes de entrar no assunto 49ers específico, que com a dança das cadeiras que a gente teve na NFL nessa off-season, sem dúvida nenhuma, claro, sem dúvida nenhuma para mim, né? Vocês podem concordar ou discordar, mas é a divisão com o melhor rating de quarterbacks, os 4 quarterbacks dos 4 times da divisão, sem dúvida nenhuma é a melhor divisão nesse aspecto. E isso faz com que os próprios jogos entre divisão tenham um apelo e ganhem uma... Então, assim, com a ida do Goff para o Lions e com a chegada do Stafford, a divisão ganha muito, muito. É claro, eu acho que tem a questão do Garoppolo e do Trey Lance, que vai ser vai ser natural, acredito que uma transição, até porque, se eu não estou enganado, eu acho o Garoppolo, acho que já sabe que não fica para o próximo ano, né, além desse. Então, Não tem nada certo, definido, mas ele já sabe dessa mas transição, assim, convenhamos. até que não, até se não tiver uma reviravolta que a gente não consegue enxergar, deve ser isso naturalmente que aconteça. E, foi até engraçado o jogo de ontem, apesar do que o Rodrigo pontuou em relação a não era a defesa titular e tudo mais, mas a cornetada não quer saber disso, né. Já falaram que o Trey Lance fez se eu não me engano, o maior TD, o maior lançamento de TD do Jimmy Garoppolo, acho que é abaixo de 80 jardas, né. E o Trey Lance conseguiu fazer um de 80 jardas no primeiro jogo de pré-temporada. Então, a corneta tá aí para quem quiser ver. Mas falando então desse início de temporada, eu acho que ajuda, sempre ajuda, teoricamente, você ter um calendário mais fácil. Principalmente nessa divisão que eu acho que vai ser muito equilibrada, muito equilibrada. Eu acho que a última divisão que nós falaremos falta uma divisão, né, para nós? Sim. Que é A a EFC Norte. AFC North. Nem ela tem esse equilíbrio, acredito, hoje, nessa temporada agora, de times que essa divisão vai ter. Então vai ser uma divisão muito boa de acompanhar, com cada time com o seu capítulo à parte, né. Você tem o Cardinals com adições, que eu acho que está todo mundo curioso para ver. Você tem essa novela de quarterback no 49ers, o que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer. Você tem o Stafford no Rams, que, tipo, tem tudo para dar um upgrade legal no time. E aí eu acho que vai ser uma hora também de começar a pôr uma pressão no Sean McVay, porque, bom, agora você tem o cara, né? Um dos caras, né? Então agora tá na hora de subir de degrau, né? E tem o Kyler Murray, que tá sendo um cara muito dinâmico, assim, particularmente para quem joga fantasy, ele pontua muito, é um cara muito que tá sempre, eu acho um quarterback agressivo, sabe, vai para cima, e Russell Wilson, né. E aí eu vou completar, já que eu sou o cara do memes do programa aí, que
Apareceu na timeline aí do Twitter uma foto do Russell Wilson em 2003, então ele rindo, né, cabelo curtinho. Rapaz, desse ano parece que ele tá ali obrigado, não queria estar ali não. Também, você vê... Desculpa, corta aí essa aí, editor, não pode falar palavrão. Bem chateado, não tava... 3 escolhas só no draft e um free agency fraco. Um time que já era fraco, que já deixou a desejar a temporada passada. Para quem vai enfrentar Aaron Donald, J.J. Watt, o cara deve estar muito feliz agora. Chandler Jones a gente não sabe, né, que tá nas suas turras lá com Arizona, mas ainda tem o Nick Bosa. Tem o Nick Bosa também, verdade. Então, só gente boa. Uma linha ofensiva que não segura. Te viu contra o Raiders, a linha ofensiva do Seahawks também. Tudo bem que era o Geno Smith, né? Mas eu vejo o 49ers num caminho de permanência barra evolução ao longo do ano. Eu acho que, de novo, é uma divisão muito apertada. Eu acho que qualquer diferença, qualquer vantagem que você possa vir a ter faz muito. Numa divisão tão disputada, é brutal. Então, eu acho que o fato de ter a agenda mais fácil da divisão vai fazer uma diferença nessa briga por uma vaga de playoff. Boa, senhores. É isso aí. 49ers, não temos muito mais o que dizer. Então vamos partir aí para o próximo time dessa divisão, que teve 8 vitórias e 8 derrotas ano passado, que foi o nosso queridíssimo Arizona Cardinals. Tá? Arizona Cardinals que vem com um time mais reforçado, eu diria. Como a gente já comentou, tem o J.J. Watt chegando, tem o Rodney Hudson, o center também que veio do Raiders. Perdeu Patrick Peterson, o cornerback, foi para o Vikings aí, já era um cara mais sênior, né, mais velho, mas teve boas peças. Na minha visão aí foi um time que se reforçou bem, tá? Tem DeAndre Hopkins, tem Kyler Murray, tem tudo. Eu vejo que ele está se montando muito bem aí para disputar realmente a divisão nessa temporada. Rodrigão, o que você acha aí? O draft deles foi, de certa forma, interessante, uma nota B aí dos seus críticos. Focou bem em algumas peças que precisava, né? Focou um pouco na defesa, um pouco no ataque. O problema do Cardinals é que, assim, o time tinha um problema seríssimo na defesa, que faltava intensidade nessa defesa. É uma defesa é uma defesa muito física, só que de jogadores muito experientes. Então você tem o Chandler Jones, que era um jogador experiente, Patrick Peterson experiente, e por aí vai. Você vai vários jogadores que não renderam aquilo que se esperava deles na temporada passada. O Cardinals, a maior dificuldade que eles tiveram para conseguir para os playoffs não foi as oscilações dentro do jogo que o Kyler Murray apresentava, porque muitas dessas oscilações também vinham em momentos que a defesa estava jogando muito mal, que a defesa estava cedendo jardas e tal. E assim, quando você tem um quarterback novato, e o Kyler Murray ainda é um quarterback novo, ainda está pegando experiência, está indo para o seu 3º ano. Então assim, não é um jogador que a gente ainda pode analisar se o real nível, a real qualidade dele. É um jogador que a partir desse ano, e principalmente do ano que vem, a gente vai saber exatamente o nível dele. E aí você precisa ter uma defesa que, nos momentos em que esse jogador oscilar, porque é natural que ele oscile, a defesa consiga aparecer. E a defesa não aparecia. Então, essa é a grande questão. Agora, vamos lá. Free agency, beleza, J.J. Watt é um puta jogador, mas não é mais aquele jogador que brilhou em Houston, não. É um jogador que já sofreu muitas lesões na carreira e não tem mais aquela explosão, aquela capacidade física. Ele, com uma boa dupla, ele pode causar bastante efeito aí, às vezes não diretamente, mas indiretamente, porque também você não vai colocar um jogador de linha ofensiva
não, põe qualquer um para marcar o J.J. Watt. Não, você vai se preocupar na marcação do J.J. Watt. E você tendo uma boa peça ali do lado dele, que a gente não sabe quem vai ser, né? Porque o Chandler Jones, a princípio, vai ser esse jogador, mas tá nas suas confusõezinhas aí, chegou a pedir para ser trocado, agora parece que voltou atrás, parece que só quer um contrato novo. Ninguém sabe se o Chandler Jones vai jogar e como que ele vai jogar. Então aí fica difícil para o J.J. Watt resolver tudo sozinho. Então não é esse jogador. Eu acho que a saída do Patrick Peterson é uma saída boa. Por quê? Porque você trouxe o Malcolm Butler, que é um jogador que eu acho que nesse momento, na carreira, os dois já com 31 anos, os dois jogadores já experientes, os dois jogadores já com bom passado, o Malcolm Butler faz a mesma coisa que o Patrick Peterson estava fazendo, e o Butler pode fazer, e por um valor mais baixo, porque o Butler nunca teve pedigree, assim, aquele rótulo de grande cornerback. Mas ele foi muito importante em diversos momentos aí para Patriots. Para Titans, em alguns não foi tanto, mas também aquilo que a gente fala já vem na decadência da carreira. Então aí você vê, o time reforçou relativamente bem duas peças. Precisava atacar bem no draft. E o Zaven Collins é um jogador bom. Eu acredito que é um linebacker que pode aí chegar e trazer uma boa melhora na defesa, principalmente contra o jogo corrido, que o Cardinals sofre muito contra times que têm bons running backs. Então, eu acho que, no geral, o Cardinals evoluiu depois desse draft, depois desse free agency, apesar de eu questionar um pouco ainda essa estratégia. Ainda estão apostando muito em jogadores experientes, porque na sequência do draft, as escolhas já não foram tão boas. Você vê, o Marco Wilson já não foi uma escolha boa, o Tay Gowan, outra escolha que poderia ter sido melhor feita. Não tem nenhum desses jogadores chega para ser titular absoluto. Mas também talvez não precise, é um time muito, muito forte, tem peças aí para evoluir no futuro. Agora, uma questão que fica: no papel, o Cardinals é um time que pode brigar de igual para igual com o Rams e com o 49ers. Acho que esses três times estão um passo à frente dos Seahawks. Mas tudo depende de como o Kyler Murray vai render essa temporada, porque ele faz muitos pontos no fantasy, porque ele tem muitas jardas e tal, não sei o quê. Mas em momentos decisivos ele erra passes, ele toma decisões erradas, ele não sofre tanto com turnovers, mas também tem uma queda de produtividade nos momentos decisivos. Então, isso é uma coisa que ele vai precisar evoluir se Arizona quiser realmente brigar com Los Angeles e com São Francisco. É uma divisão muito apertada, é uma divisão muito forte e vai ser decidida por detalhes. Os detalhes que o Arizona tem no calendário o segundo mais fácil da divisão, 50,7% de média dos adversários, é algo que o Kyler Murray tem que aproveitar, porque vai ter menos dificuldades que o Los Angeles Rams, por exemplo. Então, a gente tem que esperar, tem que acreditar numa evolução. E fica aí um puxão de orelha para a diretoria do Cardinals. Se é para contar com um wide receiver experiente no elenco, AJ Green e né? Não preciso falar mais nada, né? O Fitzgerald saiu e contrata o AJ Green. Nada, o AJ Green é um bom jogador, um bom wide receiver, mas fisicamente já não vem jogando bem mais uns 2-3 anos. Picharam até o muro lá do CT do Arizona, lá, diretoria Jim Carrey, o pessoal pichou. Pois é, não, pô, desculpa, se é para trazer o AJ Green, fica com o Fitzgerald. Se é pra trazer o Green, traz alguém mais maduro, entendeu? O Green, entendeu? Tá vendo? Deu Green, né? Deu Green. Deu. Galera, a gente não é patrocinado, gente, poxa. Mas tem que cavar, né? Tem que cavar. Sports Bets, queremos vocês aqui. Nossa, pelo amor de Deus. Então é isso, assim. Tem que ver como o Cardinals vai render essa temporada. Time bom, qualidade no elenco, isso aí tudo tem. Tudo está presente lá. Agora falta realmente só esses detalhes que faltou no último ano serem corrigidos para esse ano. Eu vou trazer uma polêmica aproveitando o que o Rodrigo falou, porque o Rodrigo falou que o Cardinals, e eu também falei que eu acho que essa divisão é mais equilibrada, mas
pegando o famoso predictions do USA Today, ele fala assim, 49ers 11-6, Rams 10-7, Seahawks 9-8 e Cardinals 7-10. Então ele coloca aí uma diferença abissal do 49ers para o Cardinals. Vocês acham que é tudo isso mesmo? Não, eu não acho. E o USA Today, eles fazem isso muito pelos esses questionamentos que existem em cima do Kyler Murray e também em cima da posição de running back do time, que tem o Chase Edmonds como running back principal e o James Conner como segundo. Mas eu acho que é uma dupla que, se tiver saudável e render bem, eles podem jogar muito bem, conseguir bons números. Eu acho que a impressão que ficou da temporada passada está pesando muito nessa previsão do USA Today, de um time que nos momentos decisivos faltou alguma coisa, principalmente do Kyle Murray. Eu sempre, a gente tem que pegar o Josh Allen como exemplo. É um quarterback que demorou para ser o jogador decisivo que foi a temporada passada. Mas ele começou a ser no terceiro ano dele, principalmente no quarto. Eu acho que o Kyle Murray merece uma oportunidade e eu acho que eles estão sendo muito críticos, muito pesados em cima do Murray nessa previsão, tá? Mas eu acho que dá para ter mais vitórias do que derrota assim esse time do Cardinals. Eu acho que é um time que tá nessa posição aí. Eu acho que o Seahawks, por exemplo, é um time que, se falar para mim, é um time que vai ficar com mais derrotas que vitórias, para mim não vai ser nenhum absurdo. Porque apesar de ter Russell Wilson, atualmente só tem Russell Wilson. Marcão, tá no mudo. Perdão. Então, Quando sobre tinha que ter deixado no mudo na hora de falar do Green, não deixou, né? Mas agora... Então, mas sobre o que o Vini falou, a questão, assim, quando o Rodrigo explicou muito bem sobre o Arizona, eu fiquei pensando muito sobre a cobrança que provavelmente esse ano será muito maior no Kyle Murray. Kyle Murray é uma realidade, eu acho que ele é um jogador muito interessante para a NFL, se mostrou um quarterback de bom nível, não posso, elite eu não vou afirmar, não seria leviano, mas as cobranças começaram a aumentar. Ele é um jogador de jogadas espetaculares, como aquele Hail Mary ano passado, jogos fantásticos, como esse contra o Buffalo, que realmente ele jogou muito, aquele jogo contra o Seattle também, que a gente sabe. Só que ele é um pouco inconstante e não é um jogador que está sendo decisivo sempre, obviamente, tirando esse adendo do Hail Mary, que foi uma jogada fantástica, mas a cobrança muito em relação a isso. Ele está numa divisão muito forte, como a gente já falou do São Francisco 49ers, agora falando do Arizona. Então a cobrança será maior. A saída do Larry Fitzgerald como um dos grandes jogadores da história do Arizona, provavelmente o maior recebedor da história do time, DeAndre Hopkins, que cale minha boca, mas não é. Abriu espaço para outros jogadores, o AJ Green, que o Rodrigo mesmo fala, muito talentoso, mas não deve ser um jogador clutch, decisivo, mas é um time que tem DeAndre Hopkins lá para receber as bolas, ele tem que receber muitas bolas por ser esse jogador top 3 na posição. Então o Kyle Murray aumenta a pressão sobre ele a cada temporada, e não estar nos playoffs da temporada passada aumenta esse gargalo. Obviamente que sim, muita gente pode discordar, mas eu acho que um time com jogadores talentosos como o Arizona já tinha e melhorando com algumas aquisições, fortalece mais essa cobrança em relação a ele. Então, o que a gente vai enxergar esse ano é um time que, na minha opinião, dos 4 times, apenas o Seattle não alavancou o elenco. Então, é um time que vai ter que mostrar mais do que mostrou. A gente fala muito sobre a questão de previsão é uma das divisões que pode ser que 3 times estejam na pós-temporada. Então, o Arizona tem que brigar por isso e não passar como que aconteceu na temporada passada. Então, olho no Kyle Murray, ele provavelmente vai ser mais cobrado do que foi ano passado, obviamente. É mais uma temporada que ele teve que jogar e mostrou potencial para isso. A gente só quer ver uma regularidade maior para o jogador que muitas vezes é inconstante. E sobre a defesa, eu queria falar muito sobre o Isaiah Simmons, que foi subutilizado no passado, algumas vezes não foi utilizado da maneira correta, na minha opinião. É um jogador que no seu segundo ano deve mostrar mais do que mostrou. O Budda Baker fez uma temporada dos sonhos no ano passado, já é o mais experiente, mas ele também provavelmente vai fazer isso.
Rodrigo falou sobre as escolhas de draft, inclusive os linebackers e tudo mais, mas um time que tem J.J. Watt, que deve ter Chandler Jones, no final das contas, que deve querer jogar com J.J. Watt, né? É um time que tem que ser temido sim na defesa. E a defesa para mim, a defesa do Arizona é uma defesa de grande nível. Então, juntando essa categoria interessante na defesa e o ataque, que para mim tem bons nomes, eu acho que dá para a gente sonhar com uma coisa alta lá pro Arizona. O que você acha, Vini? Antes do Vini responder, eu queria fazer uma pergunta para vocês três também. Vocês estão falando muito da pressão em cima do Kyle Murray. Vocês não acham que deveria ter uma pressão também em cima do Kingsbury, do head coach do Cardinals? Ele chegou em 2019, tudo bem, mas até agora também não teve uma temporada positiva, com mais vitórias do que derrotas. O que vocês acham? Eu quero dizer, antes dos meus companheiros colocarem sua valiosíssima opinião, que eu vou torcer para o Cardinals. Então, vai ser esse ano. E aí ele vai mostrar que está todo mundo errado. Cardinals tem a minha torcida nessa divisão, nesse ano. Vamos para cima, meu vermelhão. Agora podem responder. O Kingsbury, ele já tem uma certa pressão, mas a questão é que a leitura do pessoal de Arizona é que o time mudou de patamar. Ele saiu de ser aquele time mais fraco da divisão e atualmente ele almeja ser um dos melhores da divisão e ganhar a divisão. Isso é significativo. A Arizona passou alguns anos sendo o saco de pancadas da NFC Oeste. Então, a leitura que eles têm é que ele evoluiu. A partir de agora, ele começa a ser pressionado para efetivamente colocar esse time na posição acima, assim, brigar realmente pelo título da divisão. Essa temporada ele começa a sentir uma pressão, mas eu ainda acho que a pressão do Kyler Murray é um pouco maior, porque é um cara que mostrou talento, mostrou capacidade e falha nos momentos decisivos. E então, a leitura que se tem é o seguinte: se o Kyler Murray for mais consistente, o Arizona ganha e o Kingsbury sai bem. O Kingsbury parece ter, montou um esquema legal de jogo, tá tirando coisas boas desse time e tá faltando o Kyler Murray fazer a parte dele. Essa é a leitura. Eu acho que vai ter uma pressão em cima dos dois, se o Cardinals não for bem essa temporada. Eu acho que se o Cardinals fracassar, por exemplo, em se classificar para os playoffs, 2022 vai ser um ano decisivo, tanto para o Murray como para o Kingsbury, mas acho que nesse momento a pressão é maior em cima do Murray do que do head coach. Boa. O calendário do Cardinals, que nem o Rodrigão já comentou, não é muito favorável, né? Eles começam a primeira semana já contra o Tennessee Titans, depois pega o Minnesota Vikings, que ainda é uma incógnita, mas se reforçou muito bem. Depois Jacksonville Jaguars, que beleza, é um time em reconstrução, mas aí Los Angeles Rams na semana 4, 49ers na semana 5. Eu vejo que ele começa uma temporada aí com mais derrotas do que vitórias, né? O que você acha aí, Vini? 5-0 para o Cardinals. Urra! Eu avisei. Não, mas vamos lá, pegando as cinco primeiras rodadas. Você pega o Titans, que é um jogo complicado, né? E eu acho que teve algum episódio que a gente falou que esses primeiros jogos balizariam mais ou menos, eu não me recordo agora de cabeça qual foi o time, mas balizariam meio que para onde vai a temporada, né? Então você pega Titans, provavelmente uma derrota. Vikings, eu acho que é um jogo mais apertado, possibilidade de ganhar. Jaguars, ganha. Trevor Lawrence não vai ainda tá e Rams e 49ers, aí você tá 2-3. Depois você tem Browns, Texans. Dá para fazer, assim, é difícil, é embaçado, até e o final da temporada também não ajuda. Eu acho que
a melhor sequência pode ser quando enfrenta Lions e Colts e Cowboys. Mas é bem no final, não sei se o suficiente para salvar a temporada. Então, assim, é um calendário difícil para quem tem a aspiração de brigar por uma vaga de playoff, né? Você não viu Então, o calendário assim, do Seattle ainda, cara. Não, olhando apenas para o calendário, não vai dar. Mas, como falei, contrariando todas as expectativas, a gente vai ver esse time aí brigando lá em cima. Boa, senhores. É isso mesmo. Eu também tenho amores aí pelo Arizona Cardinals. Quem sabe? Cara, e Ele eu nos posso falar, surpreende. eu torço muito pro DJ Watt, cara. Eu acho que o DJ Watt é um cara, até fora de campo, muito fora da curva, assim, de gente boa, então ele merece. Então tomara que ele perca só pro Saints na pós-temporada. Então, É aquele negócio, né, Marcão? Se o J.J. Watt escolheu o Cardinals, é porque o Cardinals é um bom time, né? maravilhoso. Há controvérsias, mas tudo bem. Boa, Polêmica senhores. no ar. Boa. Mas vamos seguindo, falar do nosso próximo time aqui, Los Angeles Rams, que o ano passado teve 10 vitórias e 6 derrotas. E não vou dizer que teve uma off-season muito movimentada, mas eu acho que a principal troca que tivemos foi entre os quarterbacks. Então, chegou o Matthew Stafford, que veio do Lions, e o Los Angeles Rams enviou Jared Goff para o Lions. Isso, na minha visão, eleva bem a posição de quarterback no Los Angeles Rams, que a gente viu depois daquela temporada de 2017, se não me engano, que o Jared Goff jogou muito bem, mas 17, 18 foi? Acho que foi 18 que foi que eles ganharam de um tal New Orleans Saints. Ô, Marcelo, foi. Enviou é muito simpático, né, da sua parte. Enviou. Enviou. É muito simpático. Você queria falar como, Vini? Você jogou para lá? Dispensou? Despachou. Cara, daí para baixo. Os caras faltaram botar no envelope e valeu, falou, assim, tipo, não faltou um carinho aí para um cara que levou o time ao Super Bowl, né? Então, exato. Né? Roubado, né, queridos? Roubado. Vamos falar sobre isso? Não, melhor não, né? Deixa pra lá que é o seu time. Mesmo disco, já tá arranhado, hein, Marcão? E olha que tem VAR, hein? Pra você ver como dói, querido. Pra você ver como dói. Mas vamos lá. Isso, desculpa. Isso ainda é aquele lance daquela interferência de passe? Sim, Foi querido. nada aquilo, rapaz. Muito mimimi, cara. Muito mimimi. Era aquele ano que a gente ia chegar no Super Bowl e perder, mas ia chegar. Boa. Mas vamos lá. Vocês acham, aí vou deixar para vocês falarem, vocês acham que subiu realmente de patamar aí Los Angeles Rams com Matthew Stafford? Tem uma boa dupla de recebedores, Cooper Kupp e o Robert Woods, na minha visão. E Matthew Stafford, também na minha visão, é um QB melhor que Jared Goff. Ele é um pouco mais decisivo. Infelizmente jogava no Lions, a gente não tem muito espaço amostral, mas jogou com o Megatron, né? Então dá para ter uma ideia do quanto Matthew Stafford pode render. Marcão, você acha que Matthew Stafford vai ajudar Los Angeles Rams a levar essa divisão? Olha, eu acho bem que vai ajudar. O Matthew Stafford, o Matthew Stafford, ele sempre foi endeusado, entre aspas, como um jogador que estava no lugar errado o tempo todo. Teve temporadas ótimas com o Megatron, como você falou, algumas pós-temporadas, mas depois o tempo parou para um time que se enfraqueceu como o Detroit Lions. E chegou o momento da redenção, que muita gente fala, que era a questão de assim, precisamos testar o Matthew Stafford num time melhor. E é chegada a hora. É provavelmente o time mais forte da divisão. Como a gente falou umas 4, 5 vezes, a divisão mais forte da NFL hoje, provavelmente é, e o tempo dirá, mas provavelmente é.
E assim, há jogos interessantíssimos pro Los Angeles Rams mostrar o poder deles. Vai enfrentar um Colts, como a gente falou, a gente não sabe como é que vai estar o Colts. Vai ter um jogo contra o Buccaneers, os jogos de divisões que são interessantíssimos, contra Cardinals, contra o Seattle. Vai ter o jogo contra o Detroit Lions, que muita gente pode esnobar, mas vai ser um jogo puta jogo como chama? Lei do ex aí, vai ter lei do ex à vontade nesse jogo, se quiserem, né? E assim, vai ter jogo contra o Packers que vai estar turbinado mais para o final da temporada, vai receber o Jaguars com o Trevor Lawrence, que provavelmente já engatado lá aí. Sim, pelo que a gente viu, óbvio, é uma pré-temporada, mas é um cara que já mostrou que tem potencial de jogar na NFL. Mas assim, é um time muito forte, cara. A defesa é maravilhosa. Tem Jalen Ramsey, tem Aaron Donald, que, cara, não sei se vocês procura Aaron Donald no YouTube, procura as outras defesas contra o Aaron Donald. Assim, ali ofensivo, obviamente, né? É surreal como esse cara tem impacto no time, sabe? Então, assim, ele já vai. Assim, ele tinha um Jared Goff que muitas vezes ele pensava, puta, Jared Goff, cara. E agora ele tem um cara que é melhor que o Jared Goff. Então, potencialmente, assim, na parte psicológica, vai fazer muita diferença pro Los Angeles Rams, que é um time que é bonito de se ver jogar. E detalhe, né? A gente fala tanto, mas o Jared Goff é incrível, né? Que é um cara que, como você falou há 3 anos, fez um dos jogos, como eu falei no dia que a gente falou da divisão do Detroit, teve um dos jogos mais impressionantes da história da NFL, que foi aquele jogo contra o Kansas City Chiefs, e ele era um protagonista, ele era pau a pau com o Mahomes. E hoje infelizmente, acabou decrescendo, né? E foi jogar no Detroit Lions. Mas o Matthew Stafford não tem nada a ver com isso. Prevejo o time, para mim, na minha opinião, o time mais forte da NFC hoje é o Los Angeles Rams. Acho que vai fazer barulho sim na temporada. Então vamos esperar. Ele vai ter um calendário bem difícil para provar o time. O Rodrigo, depois eu não sei essa parte de potencial de calendário do adversário, ele fala isso para aí que ele vai com certeza saber. Mas os potencialmente são times muito fortes que vão enfrentar o melhor time da NFC, na minha opinião. Então, olho no Rams, para mim, um dos contenders pro Super Bowl, inclusive, essa temporada. Boa. Eu ia completar que o Aaron Donald ele influencia o time todo, mas nesse momento está influenciando até a torcida também, né? Vimos aí cenas lamentáveis do SoFi Stadium. Jogo de pré-temporada, né, que Vini? não vale absolutamente nada. Agora... Foram troca de carícias. E carícia. foi uma senhora que começou a briga. Ela jogou o copo e ela saiu de fininho. Ela jogou o copo e saiu, como se não tivesse experiência. Nada. Isso se chama experiência, querido. Ai, gente. Não, mas foi demais. Agora, melhor time da NFC, Marcão? Confirma? Cara, eu acho que melhor que Tampa Bay. Vou ser polêmico. É o coração falando mais forte. Mas até o barulhinho da urna eletrônica. Olha, eu quero meu voto impresso aqui, ó. Vai sair a impressão aqui também, peraí que tá imprimindo. Fique tranquilo aí. Não, gente, como o Rodrigo falou, deixa eu ser clubista um pouquinho, porque já que eu vou sofrer de um lado, deixa eu fazer outros times sofrerem também. Mas, senhores, só para a gente organizar aqui, eu quero levantar 2 pontos que você, Rodrigão e Vini podem discorrer sobre o assunto. Nossa, Aqui é democracia. Democracia. Cristã, vai. Eu acho que nessa divisão a gente tem um padrão que é os times não terem boas peças no jogo corrido, né? Los Angeles Rams tinha um bom prospecto, né? Cam Akers aí prometia muito para essa temporada, mas a gente já recebeu aí notícias de que ele sofreu uma lesão e está fora da temporada. Né? Não sei se confirmou toda a temporada, mas já estão falando que ele está fora da temporada. É uma lesão no tendão calcâneo, rompeu o tendão calcâneo, o antigo tendão de Aquiles, e a tendência é que ele fique fora da temporada toda. Ele tem uma janela para que ele pode retornar para as 2 últimas rodadas da temporada, a princípio, mas é difícil, seria arriscar muito para colocar ele em campo nessa altura.
Sim. Então, eu vejo um gap, de novo aí, mais um time, né, o terceiro time que a gente fala, que tem um gap aí na posição de running back. E também um outro ponto. A gente sempre falou muito bem da defesa. A defesa do Los Angeles Rams é muito forte. Mas nessa intertemporada perdeu algumas peças bem interessantes. John Johnson foi para o Browns, o Samson Ebukam foi para o 49ers, tem o Troy Hill também que foi para o Browns. E eu não vi que repôs essas peças à altura no draft, se não draftou um cornerback só na 4ª rodada. De novo, um time que não tinha escolhas de primeira rodada por todas as loucuras que fez aí uns anos anteriores. Mas vocês não acham que o time também teve um reforço na posição de quarterback, mas deu uma enfraquecida em outras áreas do campo? O que você acha, Rodrigão? Eu acho que a questão, o ponto negativo, assim, vamos dizer, na defesa, é a saída do Brandon Staley. E não a perda desses jogadores, porque esses jogadores, por mais que eles atuaram bem e tal, não sei o quê, eu não acho que eles foram tão importantes para a melhora dessa defesa quanto o coordenador defensivo, que soube encaixar esse time e criar um cenário muito bom para o Aaron Donald jogar. Eu acho que os melhores jogadores dessa defesa, os grandes destaques e tal, não sei o que, estão lá. Que é o Aaron Donald, o Kenny Young, o Leonard Floyd e o Jalen Ramsey. Ainda tem o Darius Williams, que é um jogador que, quando tá afim, joga muito. Né? O duro é tá afim. Mas, assim, ainda eu acho que apesar de ter perdido essas peças, ainda é uma defesa muito forte. É uma defesa que tem um sistema muito bom. A questão é ver se o novo coordenador defensivo vai manter esse sistema funcionando legal. Entendeu? Então eu acho que a defesa em si não é um problema. A posição de running back, infelizmente, assim, mesmo o Cam Akers não demonstrou na temporada passada ser aquele jogador que todo mundo esperava que ele fosse ser. Ele ficou um pouco abaixo. Porém, eu acho que ano passado o Rams conseguiu render bem mesmo sem ter grandes running backs. E era um time que, para o Goff conseguir jogar e o Goff conseguir chegar nos playoffs, precisava muito do play action e precisava que o jogo terrestre funcionasse minimamente bem para que o play action funcionasse. Eu acho que essa temporada não vai ter um play action, uma dependência tão grande do play action, porque o Matthew Stafford é um quarterback que trabalha melhor dentro do pocket. Ele não precisa dar aquela voltinha para ganhar espaço, terreno e tempo. Ele consegue, no pocket, pegar a bola, ficar ali atrás, ou ficar under centers quando for necessário e conseguir jogadas boas. Então, eu acho que é um time que vai saber compensar bem essa ausência do Ken Akers. E o Darrell Henderson, ele teve bons jogos temporada passada também. Então, assim, talvez ele consiga suprir bem. O que eu acho legal desse time do Rams são jogadores da posição de wide receiver. Você já tem o Robert Woods, o Cooper Kupp, ainda você traz o Deshaun Jackson, o Tutu Atwell, que foi um jogador draftado, a primeira escolha do Rams desse draft, só na segunda rodada, né? Você tem o Van Jefferson, que é um jogador que alinha no slot, é um jogador que tem uma boa velocidade e eu tenho certeza que o Stafford vai saber aproveitar um jogador, um slot receiver como o Van Jefferson. Porque quando você usa muito o play action, você acaba perdendo um pouco esse slot receiver. Porque o slot receiver ele é basicamente o quê? Óbvio, não é só para isso, gente, mas a principal função do slot receiver é aquele jogador que corta o meio do campo numa jogada curta, um passe curto. Quando você faz o play action, as jogadas mais curtas, você já eliminou, porque até o quarterback virar, o jogador já percorreu uma rota mais longa. E aí você vai colocar o Van Jefferson para disputar a bola com jogadores mais físicos, mais atléticos e tal, que talvez não consigam ir bem. Jogando como slot, às vezes ele vai enfrentar um linebacker. E aí essa velocidade que ele tem, explosão de saída da linha de scrimmage, pode ser uma grande vantagem para os Rams, né,
no estilo de jogo. Então eu vejo hoje o Rams com 5 bons wide receivers ali para fazer diferença. Sabe? Óbvio, não acho que é o melhor grupo de recebedores, mas é um dos melhores grupos de recebedores da NFL. E isso pode ajudar pra caramba. Isso pode até dar uma compensada na questão do jogo corrido. O Tyler Higbee, na temporada passada, mostrou uma evolução boa como recebedor, então isso também pode ajudar bastante. Eu acho que, no geral, assim, é um time que, você analisando, a tendência é eles crescerem da temporada passada para essa, e não caírem. Né? Eu acho que ele tá na briga com o 49ers aí para ver quem realmente... Para mim, a divisão vai ficar entre esses dois times, 49ers e Los Angeles Rams. Eu acho que a defesa do Rams é uma coisa positiva, dependendo se mantiver esse esquema legal que jogaram no passado, mas eu ainda acho que a defesa vai fazer pesar a balança para o lado do Rams. O Marcão comentou, né, do calendário do Rams, é um dos calendários mais difíceis, 51,5% de aproveitamento dos adversários em 2020. É o mais difícil da divisão. Mas, sim, mas os times que são baba, né? Esse é o ponto. Porque ele pega muito time pau a pau com ele, e aquilo que eu falei, é um time que tem armas, que tem peças. Eu acho que é o time que tem mais opções dentre todos esses times da divisão. Então, eu acho que tem um time que pode bater de frente contra esses times é o Los Angeles Rams. É um time que pode ser realmente muito, muito forte em todos os jogos, pode crescer muito na temporada, e aí sim o Marcão pode ter razão lá para o final do Rams ser o melhor time da NFC, mas lá para o final, Marcão, vamos com calma. Agora não é, não. Agora tá atrás do Packers e tá atrás do Buccaneers ainda. Mas é um time de respeito, tem que ser respeitado. Ô Vini, tirando o 14-3 que o Cardinals vai fazer, né, que nem você já falou que o Cardinals vai ser o campeão da divisão, o Los Angeles Rams consegue brigar com essa campanha 14-3 do Cardinals? Olha, brincadeira à parte, né? Claro, de verdade eu vou torcer pro Cardinals, eu tenho uma simpatia pelo Cardinals, já falei algumas vezes aqui do Super Bowl Cardinals e Steelers, que eu acho que foi um dos jogos que me fez passar a ver NFL, então eu tenho um carinho grande pelos Cardinals, mas assim, eu acho que o Rams vai levar a divisão. Porque eu acho que a grande diferença que você tem só trouxe a maior aquisição foi o Matthew Stafford. Foi, mas você resolve um ponto muito principal de um time. Você tem um time que está numa crescente ou numa estabilidade, num patamar alto. E no 49ers, você pode até ter isso, mas com uma briga de quarterback. Ou com quarterback, a gente não sabe como o Garoppolo vai reagir a ter um reserva sedento pelo lugar dele. O Rams não vai ter essa disputa. O Rams não vai ter essa questão em campo. Qualquer bola que o Garoppolo, qualquer interceptação que aconteça para o Garoppolo, vai ter gente chiando na arquibancada, a torcida volta, e vai ter gente chiando na arquibancada pedindo o Trey Lance no 49ers. Eu acho que isso pode fazer a diferença para você ter um equilíbrio maior de conseguir conquistar a divisão. Então, brincadeiras à parte, eu acho que vai ser disputado, vai ser parelho, e acho que vai depender muito de como vai ser essa batalha, não pela posição de titular, que vai ser do Garoppolo no início da temporada, mas como isso vai se desenrolar durante o ano. Então eu vejo o Rams com muita chance de ganhar a divisão. E aí, como o Marcão falou e como o Rodrigo salientou, lá na frente talvez ser uma das first seeds do playoff. Eu fui ver aqui alguns sites, né, de torcedores do Rams para também dar uma falada, e é engraçado porque assim, os caras colocaram 14-3 pro Rams. E o jogo contra o 49ers, eles botaram, até deu uma risada boa aqui. O jogo contra o 49ers, eles colocaram 24-3. Porra! Então cornetou legal, né? Deve ser o jogo que o time Garoppolo sai, né? Vai perder a posição. Eu acho que foram contaminados demais pelo clubismo. Não, com certeza. Não, é absurdamente 4-3, não tem como.
Mas assim, já pensou que sai esse jogo 24-3, a gente vai ter que voltar aqui. Já viraram 28-3 no Super Bowl, tá? Só para relembrar aí. É verdade. Só queria falar sobre isso, desculpa, gente. Uma informação aleatória, jogada. Importantíssima, sempre bom lembrar. Porém, hoje é o time que está dando aula de civilidade aí. Falcons 100% vacinado. 100% né? Mas vacinado. o Saints não tá passando essa vergonha, não. Então, não, mas voltando a falar da divisão, eu vejo o Rams como favorito. Eu acho que ligeiramente favorito à frente do 49ers hoje. Então, vamos ver aí no decorrer. Vai ser, de novo, eu acho que vai ser a divisão mais legal de acompanhar. Porque todos os jogos de todos os times, você não dá para cravar. Não dá para cravar. Vão ser, no mínimo, jogos disputados. Você pega o quê? Tampa Bay contra Cardinals. Tampa Bay é favorito, mas assim, você crava? Não sei se crava. Então, assim, não dá. Vai ser gostoso. Acho que é a divisão que eu estou mais ansioso para poder acompanhar. Antes do Marcelo encerrar, só um alerta para vocês, torcedores, fãs de NFL, para o tackle Andrew Whitworth, que tem já um jovem jogador do Rams, um left tackle, um dos melhores left tackles da liga, só tem 40 anos e continua jogando em altíssimo nível. E, cara, é interessante para quem gosta de aprender e se debruçar mais sobre outras posições, sobre como funciona a proteção para o quarterback, todas essas coisas que às vezes não é falado numa transmissão. Reparem o jogador da ponta esquerda da linha ofensiva dos Rams nos jogos. Você vê como esse cara joga muito, mesmo tendo já 40 anos. É um baita de um jogador. Fica a dica aí para todo mundo. Boa, Rodrigão. Isso aí. Depois a gente quer uma aula das posições da NFL, porque eu acho que é bem interessante a gente discutir isso daí. Nem eu sei direito todas. Então é bem interessante. Boa, senhores, vamos terminar esse programa falando do time que foi campeão da divisão o ano passado, Seattle Seahawks, com 12 vitórias e 4 derrotas na temporada passada, e que, como a gente já comentou no começo desse programa, ironicamente é o time aparentemente mais fraco da divisão neste momento. Infelizmente, teve poucas movimentações aí na pré-temporada. No draft também só teve 3 escolhas, e 3 escolhas a partir da segunda rodada, tá? Então, segunda rodada, quarta rodada e sexta rodada só. Então, por esses e por outros motivos é que a gente diz que ele, ironicamente, é o time mais fraco da divisão hoje, né? Marcão, a gente já viu alguns insiders aí e algumas previsões falando que Seattle Seahawks vai ser o último time, a última posição na divisão, aí com mais derrotas do que vitórias. Você concorda com isso, mesmo tendo aí o nosso queridíssimo Russell Wilson no time? Cara, assim, as pessoas... No Brasil, principalmente, a gente... 2 times que tem muita torcida, aí, parte histórica, e o Rodrigo também sempre sabe mais sobre essa parte, ele fala, mas os últimos times, assim, sem ser o Kansas City Chiefs, que é o modinha da vez, né? É o Patriots e o Seattle Seahawks, por tudo que vem acontecendo, né? Efeito chicletinho e efeito... Fala. Efeito Grey's Anatomy. Vou dizer aqui que se passa em Seattle. Minha noiva Ana Júlia, ela torce pro Russell Wilson, ela torce pro Seahawks por causa do Grey's Anatomy. Ouvi falar também. Patriots e Seattle Seahawks são as meninas dos olhos da última década, para quem começou a assistir, com esse boom que teve pela ESPN e tudo mais. E vamos falar a verdade, Russell Wilson é um jogador que é muito carismático, muita gente torce por ele, por tudo que aconteceu. Quando veio para o Brasil, teve um show de carisma, então muita gente gosta, falou muito bem do Brasil, então merece a torcida e esse adendo histórico. Posto isso, é um time que
Quando o Russell Wilson foi draftado, teve um boom, logo teve aquela defesa espetacular, tudo aquilo que a gente já sabe, Chancellor, Sherman e tudo mais, e acabou definhando tudo isso, acabou acontecendo muitas mudanças, e acabou ficando Russell Wilson e Pete Carroll, essa dupla que, se você pegar até vídeos falando, ele fazendo brincadeira, continuam grandes amigos. Isso tem que deixar bem em conta. O Seattle, falando sobre... Eu acabei olhando o calendário, brinquei aquela hora com o Vini, é um dos calendários muito pesado também da liga, vai ter jogos super fortes esse ano, já começa com pedrada na cara, tem Indianapolis Colts, depois Tennessee, depois o São Francisco, depois o Rams, Pittsburgh Steelers, que ok, podemos falar sobre isso depois, New Orleans Saints também, que não é nada dessas coisas, mas são jogos que vão provar a força do time. E se você for pensar o ano passado, a temporada passada, o Seattle começou dando murro na parede, assim, ganhando todos os jogos, teve muita força no começo, e isso foi muito importante para que fosse o time primeiro colocado da divisão e, sim, passando de fase, porque não estava jogando bem na segunda metade da temporada, a gente sabe disso. Russell Wilson não precisa se provar, é um jogador de acima da média, mas já está um pouco estressado com isso de não conseguir dar esse próximo passo com o time de Seattle. Então a gente tem que ficar de olho nisso também. É um time que não não melhorou. Então o Russell está muito descontente. A gente tem que ver se isso vai ter resquícios dentro do campo, mas para mim, volto a falar, dos 4 times é o mais fraco, claramente o mais fraco dos times aí dessa divisão tão potente. Então, se não abrir o olho, pode. E, cara, pensando bem, sendo bem realista, para mim é um dos times que tem mais potencial de ficar fora da pós-temporada depois de tanto tempo assim. Então, tem que ligar o sinal de alerta. É um time que tem jogadores com bastante prestígio, mas que já não estão no ápice da carreira. Tem o DK Metcalf, que todo mundo fala, tem o Chris Carson, tem o Russell Wilson, e só que tá faltando algo mais. E é isso que falta. Falta um complemento para o Russell Wilson. E a gente sempre fala que o draft ajuda nisso, novos jogadores para que o time vá evoluindo, isso não tenha acontecido. Então vamos ficar de olho, provavelmente acho que vai ser um ano que vai começar a reconstrução para Seattle daqui a algumas temporadas. Pegando essa questão do Russell Wilson que o Marcão comentou, realmente a gente teve aí alguns momentos pré e pós-draft, o Russell Wilson jogando aí na mídia um pouco descontente com o time, que não estava afim, não falou necessariamente em troca e tudo mais, mas ele claramente não estava feliz. E um dos pontos aí, na minha visão, que pesaram bastante o ano passado foi a própria linha ofensiva. Isso a gente viu, o Russell Wilson sempre foi muito bom em conseguir se livrar da pressão, mas o cara estava correndo que nem um condenado em todos os jogos. A linha ofensiva nula para eles, não foi a pior da liga, mas foi uma das piores da liga. E convenhamos que o time não se mexeu. Trouxe quem? Gabe Jackson, dos Raiders, é uma boa adição. Trouxe um tackle na 6ª rodada. Tudo bem, tackle, guards, eles podem se desenvolver, mas, gente, Russell Wilson quer alguma coisa para agora. Ele já não é mais um moço, né? Não é um garotinho de 23 anos que está chegando na NFL agora. Então, ele precisa. Eu vejo que tem um bom corpo de recebedores. Tyler Lockett e DK Metcalf são um bom grupo de recebedores. Atualmente não tem um bom jogo corrido. De novo, como eu já comentei, nessa divisão toda, o jogo corrido é meio inexistente. Mas eu vejo muito, e aí passando para o Rodrigão e para o Vini, Pete Carroll já não está no famoso hot seat aí? Porque, beleza, ganhou Super Bowl, mas depois só declínio para o Seattle Seahawks, não? Eu vou só trazer um dado antes do Rodrigo falar, que assim, eu também pensei, será que o Pete Carroll está na corda bamba, no sentido de assim, a gente viu um Seahawks muito competitivo, combativo, ganhou, né, a divisão, mas assim,
não consegue mais chegar lá, né? Na verdade, você vê que falta, que tem algo que falta. E assim, o Pete Carroll teve o contrato, tá com um contrato renovado recentemente até 2025. Então, assim, é claro, contratos são feitos para serem quebrados também, mas você vê que, assim, existe uma ideia, pelo menos de parte da diretoria dos Seahawks, de dar uma continuidade. Então, eu só queria trazer essa informação, provavelmente o Rodrigo ia falar também, de assim, quando você dá um contrato para o cara em 2020 por mais 5 anos, tipo, você está dizendo que o trabalho dele tá dentro da expectativa. É claro, só ganha um, né? Não dá pra gente ficar cobrando a pessoa ganhar o Super Bowl todo ano, e nem é isso que a gente está fazendo, apesar de, né, somos todos passionais e queremos ver o time campeão, mas assim, você tem que identificar que o trabalho está sendo bem feito. E a impressão é que o time do Seahawks não, assim, teve por mais que tenha ganhado a divisão, mas que teve uma queda, e eu acho que a gente vai ver essa queda se acentuando um pouquinho mais esse ano, né, Rodrigo? Mas eu acho que o processo todo do Seahawks não é algo assim por acaso, não. Eu acho que é um passo atrás consciente. Eles sabiam que eles iam ter poucas escolhas no draft, eles não arriscaram tentar pegar mais escolhas nesse draft e ficar sem e só adiar, empurrar o problema com a barriga. Eu acho que eles aceitaram que talvez o time fosse ficar um pouco mais fraco para tentar nos próximos anos montar um time melhor. E assim, tem um jogador que eu acredito que foi uma boa escolha no draft, foi o wide receiver, o Westcrid, que vai ser o reserva do DK Metcalf, que é um jogador que pode aí ser uma boa dupla com o Metcalf. Entendeu? Eu acho que o Tyler Lockett já vem com alguns anos aí de NFL, renovou o contrato recentemente, eu acho que pagaram um valor muito alto. O Tyler Lockett é um bom jogador, ajuda bastante e tal, não sei o que, mas não é um jogador, na minha opinião, para receber o que vai receber. Então, eu acho que algumas escolhas questionáveis aí, mas que no geral acho que são pontos que eles estão fazendo. Por exemplo, eu tenho certeza que eles fizeram isso com o Tyler Lockett, essa renovação, segurar o cara para não desagradar ainda mais o Russell Wilson. O Gabe Jackson é uma excelente aquisição, é um baita guarda, mas ele sozinho não vai resolver o problema da linha ofensiva do Seahawks. Porém, ele pode ajudar o Chris Carson e o Rashad Penny a conseguirem mais jardas. Vale lembrar que o guard, por exemplo, ele é um dos responsáveis por abrir aquele A-gap, que é o buraco entre o center e o guard na linha ofensiva, para o running back correr. E esse A-gap geralmente é o buraco que dá mais jardas de avanço, porque pega geralmente de repente o running back sai de frente com o linebacker e tem a chance de driblar e tal, não sei o que. Tem que correr às vezes um pouco mais pela lateral da linha ofensiva, às vezes você está mais sujeito a ser marcado e tal. E o Gabe Jackson é um cara que pode ajudar muito. Eu acho que o Seahawks está entendendo a situação deles e aceitaram e vão fazer um trabalho aí de longo prazo. Por isso o Pete Carroll teve o contrato renovado por mais 5 temporadas. Não acho que é por acaso, não acho que ele esteja pressionado nem nada. Acho que eles sentaram, viraram e falaram: olha, vai acontecer isso, é inevitável que a gente perca um pouco de força, mas vamos seguir, vamos continuar com o trabalho. É um trabalho que vem bem. Mas Seattle não está chegando no Super Bowl. Ok. Os Steelers não estão chegando no Super Bowl tem tempo. O Mike Tomlin nunca está questionado. Nunca está no hot seat. Por quê? Porque o trabalho dele em Pittsburgh é muito consistente. Pittsburgh nunca, desde a chegada do Mike Tomlin, por exemplo, nunca teve uma temporada negativa. E desde que o Pete Carroll chegou no Seattle, o Seattle sempre briga aí por vaga nos playoffs, sempre está disputando alguma coisa, sempre é um time respeitado, sempre é um time que todo mundo aponta que, olha, não é um dos sacos de pancadas da divisão, não é um time fraco, não, é um time que briga, é um time que está sempre lá em cima. Então eu acho assim, é aquela coisa, estão apostando que daqui para frente vai ter que fazer uma pequena reestruturação
você mantendo o Russell Wilson é um pilar para um time mais forte. E quem sabe, a gente vai lembrar o Saints do Marcão. O Saints do Marcão passou, mesmo com o Drew Brees lá, passou anos com mais derrotas do que vitórias. Passou 3 temporadas com 7-9. E voltou brigando com tudo, sendo o melhor time da temporada regular nos últimos 4 anos. Depois disso. Então, às vezes você dá esse pequeno passo atrás, reestrutura o time, reorganiza as coisas e para poder voltar a brigar por títulos. Eu acho que o Seahawks entendeu que esse é o momento de fazer isso. E por todo o histórico, o Pete Carroll é o mais adequado para fazer esse trabalho. Agora, só um ponto assim, ok, mantiveram o Tyler Lockett, mas ter perdido o Shaquille Griffin é uma perda considerável num time que tem uma secundária que é problemática e perde o seu melhor jogador. Então, vamos ver como é que Seattle vai lidar com isso. Eu posso falar porque eu escrevi a análise do primeiro jogo do Seahawks na pré-temporada e o time mostrou uma certa força defensiva pressionando o quarterback, mas a secundária continuou tomando um certo baile, ok? Não estava com todos os titulares. O Trey Flowers, por exemplo, foi titular. A gente sabe que o Trey Flowers ninguém quer no time, então isso por si só já diz muito. Mas assim, o Seahawks é um time que essa temporada vai sofrer um pouquinho. E torcedores do Seahawks, torçam pro Russell Wilson não sentir nenhuma encravada nessa temporada. Porque se sair o Russell Wilson entrar o Geno Smith, pelo amor de Deus, olha, o Geno Smith é uma incógnita como ele ainda tá na NFL, porque passa ano, você vê jogos da temporada da pré-temporada com o Geno Smith jogando, ele não evolui nada, ele continua sendo o mesmo jogador limitado de sempre. É incrível. Boa, boa. Vini, quer complementar alguma coisa ou você também vai nessa linha mesmo? Seahawks como último da divisão e é isso aí. De novo, a gente está falando da divisão mais acirrada, né? Eu acho que para a gente falar, não acho que vai ser um último de lavada. Eu acho que, e como a gente falou, até a previsão, algumas previsões apontam o Seahawks à frente do Cardinals, né? Mas eu acho que o Seahawks tem um ataque, tirando a linha ofensiva, né? Mas tem um ataque potente e assim, eles trouxeram o Everett, né, que era do Rams, e tem o Will Disley, que eu acho que é um jogador que ele teve um início arrasador faz uns 2, 3 anos, mas que sempre tem sofrido com lesão no meio da temporada. Eu espero que ele consiga ter uma temporada mais limpa nessa agora, porque eu acho que é um cara que pode ajudar, é um cara que já demonstrou que sabe receber a bola, ser um bom alvo, mas assim, tem que se manter saudável, né? E aí eu acho que pode até ser mais uma opção dinâmica para o Russell Wilson, né? Enfim, se ele não conseguir, né? A gente está vendo aí que tem outros tight ends no mercado, tipo o Tim Tebow, que fez aí um bloqueio que viralizou aí nas redes, né? Fantasma, né? Maravilhoso bloqueio. O spin, né? Fez o spin do Dwight Freeney, só que ele não acertou os alvos. Então, mas assim, eu acho que o Seahawks tem questões a resolver para brigar mais em cima. Então, acho que é uma temporada de entender. Algumas dessas questões já estão bem claras, mas acho que é uma temporada de entender qual é o tamanho dessa pequena reestruturação que o Rodrigo falou. O que vai ter que ser feito, o que vai ter que ser cedido para você conseguir alinhar algumas questões do time. Acho que essa temporada vai ser bastante para isso. Não dá para se enganar com um ganhar a divisão que foi ano passado, principalmente porque você tem um jogador fora de série. Mas nem sempre ele vai estar jogando o nível que ele joga, o seu melhor, a idade vai passando. Então, assim, não dá para contar sempre com isso. É preciso que você se antecipe a isso.
Então, a partir do momento que você identifique que esse estilo de jogo vai mudar, que talvez a explosão modifique e que esse jogador vai mudar um pouco suas características, você tem que dar para ele, porque talento ele tem, você tem que dar para ele as ferramentas necessárias, aí não de corpo de recebedores, mas principalmente de offensive line, para você, para ele conseguir respirar e fazer outras jogadas diferentes que não tem sido. Russell Wilson está sempre under pressure. Assim, é uma constante, tem sido uma constante dos últimos anos aí no Seahawks. Ele é mágico porque ele consegue às vezes se desenrolar. Como a gente sempre compara, o próprio Mahomes, eu acho que o Kyler Murray também tem essa característica de conseguir sair do pocket e tentar esse tipo de jogada. Mas isso não vai funcionar para sempre. A gente sabe que isso tem um custo, a gente sabe que o ano passa e, enfim, a hora de entender o tamanho disso vai ser essa temporada agora. E só assim, esse time do Seahawks, se você tirar o nome do Russell Wilson e colocar qualquer outro quarterback aí mediano, a gente estaria falando que esse time talvez brigasse aí por uma escolha entre as 10 primeiras do próximo draft. Então o Russell Wilson sozinho faz esse time ser considerado um time da metade para cima, ainda que nesse momento, para a gente aqui, sem chance de brigar por título de divisão, mas que pode aí eventualmente beliscar uma vaga de playoffs. Por que não? O Russell Wilson é um cara que ele sozinho ele faz a diferença para um time. Isso é um problema também, né? Porque quando o time depende demais do seu quarterback, dele ser mágico, dele fazer coisas sensacionais, a gente sabe que isso daí limita demais o time também. Então, quando o quarterback não consegue jogar bem, você sabe que as coisas simplesmente não vão andar. E outra, você expõe demais o seu quarterback a tomar uma pancada mais forte, a se lesionar e tudo mais. Então, tem os riscos que Seattle vai ter que correr se quiser brigar por uma vaguinha de playoff essa temporada, mas não me surpreenderia se chegasse nos playoffs de novo. O Russell Wilson é um jogador fora de série. É um quarterback muito, muito bom. É um dos melhores hoje da NFL facilmente. Para mim, um dos 3 melhores. Boa. E uma coisa que você já falou também, um bom quarterback, quando você conta só com ele também maquia ou esconde os problemas que o time tem, né? Porque ele acaba resolvendo por ele mesmo, e é o que o Russell Wilson faz. Ele resolve por ele mesmo e é isso que tá. Eu vou ser repetitivo, mas é por isso que essa divisão vai ser muito legal esse ano. O Russell Wilson tá com o olhar do Cristiano Ronaldo. O Russell Wilson tá com aquele olhar que ele vai fazer o Tyler Lockett se jogar como se ele fosse o Derry Hopkins. Ele vai fazer, tipo, ele tá com aquele olhar de ele vence. Então, assim, vai ser bem legal. Tô ansioso. Tyler Lockett 99 no Madden ano que vem, então, é isso? Com certeza. Quando me enfrenta no Fantasy, é 20 para cima. Fácil. Agora, eu só espero que o Russell Wilson não vista a roupa do Cristiano Ronaldo e passe vergonha que nem ele. Que olha esse uniforme da Juventus, pelo amor de Deus. Nossa, horrível. E uma pequena curiosidade. É o do Rams, né? Não. Pior que não parece o do Rams, não, cara. Não parece. Ele parece roupa dos carteiros aqui do Brasil. Cara, ele parece uma bola de vôlei. Parece a bola de vôlei. Se escrever Minalba ali, não é Minalba, é diagonal Mikasa. Também, né? Colocar o Mikasa ali. Agora, uma pequena curiosidade sobre o jogador do Seahawks, o DK Metcalf, ele se envolveu numa pequena polêmica amistosa, amigável com o Tyreek Hill nessa off-season, em que eles ficaram se desafiando para ver qual que é o wide receiver mais rápido da NFL, né? E o Tyreek Hill tá meio surtado que ele andou desafiando até o Usain Bolt. E aí, assim, na disputa do tiro de 40 jardas, né? E aí o Usain Bolt falou assim, beleza, a gente aposta, uma das minhas 8 medalhas de ouro e o seu anel de Super Bowl, para ver quem que é mais rápido. Estamos aguardando o Tyreek Hill responder. Com relação ao DK Metcalf, o assunto desapareceu, porque eu acho que o Metcalf ele é alto, mas o Tyreek Hill ele é muito rápido, difícil. O Metcalf é um
puta jogador, apesar da altura, muito rápido e tal, não sei o que, mas não se iguala ao Tyreek Hill. Muito bom, senhores. Então é isso. Fechamos a divisão da NFC Oeste. Semana que vem falaremos da última divisão que falta, que nos resta para completar as 8 divisões da NFL. E se Deus quiser, teremos o primeiro jogo da temporada regular, dia 9 de setembro. Maravilha, doutores. Considerações finais, Marcão? Ansioso para os jogos que estão vindo. Acho que como a gente falou, provavelmente desses 4 times, naquela relação de jogos da temporada, provavelmente, com certeza, sempre vai ter jogo de algum desses 4. Seattle é o queridinho, normalmente passa mesmo, mas eles são jogos interessantíssimos sempre. Então vamos ver uma divisão super interessante que provavelmente vai estar até o final, até janeiro, quiçá fevereiro, na TV esse ano. Então um abraço a todos, obrigado e um abraço. Valeu, Marcão. Rodrigão, manda aí. Semana que vem é dia de cobrar aposta, hein, Marcelo? Então, mas deixa pra lá, deixa a semana que vem. Agradecer a todos, né? Eu, depois dessa primeira rodada da pré-temporada, eu estou visivelmente iludido com o meu time. Time que mais Drew pontos Lock, fez, cara. entendeu? É isso. Joga muito. Ganhamos apesar do Drew Lock e do Bridgewater. Então, mas vamos que vamos. Agradecer então a audiência de todo mundo e vamos para a próxima. Abraço, galera. Valeu, Vini. Considerações finais. Eu queria desejar aí bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que horário você está vendo o programa, mas para quem tem quarterback no seu time, você é feliz e você não sabe, tá? Então, se você tem um quarterback, faça agora uma pequena oração para o seu quarterback ficar sadio, né? E não fazer seu torcedor passar perrengue, né? Dito isso, quero só destacar também aqui que tivemos a parte do clubismo, né? Mas a gente teve o Frank Reich e o Chris Ballard tiveram seus contratos também prorrogados até 2026. Então é o pessoal que vai estar provavelmente até 2026 dá para ganhar uns 4 Super Bowls aí com o Carson Wentz. Então é isso. Boa noite, um abraço, galera. E detalhe que Nick Foles está cavando a vaguinha dele de reserva do Carson Wentz lá no Colts. Quem não estaria? Quem não estaria? Eu estaria também se eu jogasse. Boa, senhores. Eu quero isso muito, mesmo. Se o Kyler Murray for mal e o Cardinals for passar dele, eu acho que não vai. Mas ia cair bem no Colts. Eu queria, de braço aberto. E o Dwayne Haskins, que fez uma boa primeira partida de temporada regular? Não daria uma chance para ele no seu Colts? Eita, Dwayne Haskins. Vai bater em alguém. Vai apanhar de alguma mulher lá. Não vai dar, não. Se Carson Wentz levou Quentin Nelson, o que o Dwayne Haskins levaria? Imagina. Não, gente. Essa franquia já é desgraçada demais. Deixa o Jacob Eason aí que ele vai. Valeu, senhores. Obrigado a vocês que nos escutaram até agora. Quem está também nos acompanhando no YouTube, muito obrigado. Deem like aqui no vídeo que ajuda a gente. E se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Quem está nos acompanhando nos streamings de música, compartilhem com os seus coleguinhas, se vocês gostaram aqui. Se não gostaram, deixem aí o que não gostaram, porque a gente está sempre melhorando aqui. A ideia é sempre fazer um conteúdo muito bacana para vocês. E nos sigam nas redes sociais, Instagram, @outline.sports.br e no Twitter, @outline_SP. Beleza, senhores? Até semana que vem, quando falaremos da AFC Norte, onde Cleveland Browns será campeão da divisão. Vocês vão ver. É o favorito, inclusive. Beleza, senhores. Obrigado. Até.